a gente confirma o que a gente acredita no creio, né? E confirmando, então, isso tudo está acontecendo o quê? Para que a gente se prepare para o sacrifício, para que a gente tenha essa noção de que realmente eu tenho que entregar a minha vida para Deus. Eu tenho que, nesse momento da oração eucarística, da liturgia eucarística, eu quero entregar a minha vida para Deus. Eu quero, né? Então, eu quero juntar o meu sacrifício que é imperfeito, com o sacrifício de Jesus que é perfeito. Né? Então, é isso que a gente vai fazendo na liturgia da palavra também. Né? A gente vai louvando a Deus, a gente vai escutando as maravilhas que Ele fez por nós, para a gente poder fazer a nossa ação de graças. Né? Então, para a gente realmente poder agradecer. Deixa eu só fazer já que você falou, Ana, disso, lembrando assim que às vezes as pessoas, porque claro, é o ápice da Santa Missa, a liturgia eucarística, mas a liturgia da palavra, ela é tão importante quanto. Então, assim, a gente precisa entender, porque não há missa, não há Santa Missa possível sem a liturgia da palavra, né? Por exemplo, alguém deu um exemplo bem assim, se eu cheguei no meio da missa, claro, dependendo da situação, mas se eu cheguei na hora da consagração. Não, por exemplo, se faltou as hóstias no onde? No sacrário? Não tem mais a hóstia consagrada, acabou, tinha muita gente. O padre não pode ir ali escondidinho e consagrar aquelas hóstias para poder, porque a consagração daquelas hóstias, daquela missa, ela só vale porque a missa é um todo, é um único culto, né, a Deus, a liturgia da palavra e a Eucarística, é uma coisa só. Né, então, aí aqui só para a gente lembrar, né, então é nesse momento que a igreja eleva ao Pai, por Cristo, sua oferta. E Cristo se dá em oferta por nós ao Pai. Né? Então, é nesse momento que isso vai acontecer. E uma coisa muito legal da gente notar é que aqui está a narração da ceia. Né? Na véspera de sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos, elevou os olhos ao céu, a vós, ó Pai Todo-Poderoso, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e o deu a seus discípulos. Se a gente pegar os verbos que estão aí, eles são justamente as três partes que a gente tem ali. A apresentação das ofertas é o tomou. Ele tomou o pão em suas mãos, né? Aí ele pronunciou a bênção de ação de graças. É a nossa parte central, a oração eucarística. E partiu e deu a seus discípulos, né? Então, a nossa comunhão. Então, essa parte, né? A gente vê que a nossa liturgia eucarística, ela é exatamente a nossa ceia também. Né? Então, isso lembra claramente as diferentes partes que a gente tem na liturgia eucarística. Agora pode ir. Então, começando pela apresentação dos dons. Né? Então, ali começa, né, a gente, quando termina a oração dos fiéis e tal, vai começar a nossa coleta das ofertas. Né? O padre vai começar a receber essas ofertas. Antes, um pouco dele receber, ali os ministros, os coroinhas, já estão ajudando ele na preparação do altar. Né? Então, podemos ir lá na preparação do altar. Né? Então, em primeiro lugar, prepara-se o altar ou a mesa do Senhor, que é o centro de toda a liturgia eucarística. Né? Então, a gente vai começar, os coroinhas levam os paramentos, os objetos litúrgicos para o padre preparar o altar. Né? Ali, na verdade, já está bem mais preparado com os dons também. Né? Mas é só um detalhezinho, podemos seguir? E aí, então, nós temos a procissão das oferendas. E aí, o que nós ofertamos nesse momento? Né? Nós ofertamos o pão e o vinho e outros donativos. Né? E o pão e o vinho tem esse... O que significa o pão e o vinho? Né? Como é que era antes? Antes, na verdade, se ofertava um monte de coisa. Então, a gente escutou lá na leitura, né, do São Justino Mártir, que as pessoas levavam, que elas tinham e entregavam para o sacerdote, que se ele não fosse ali abençoar naquele momento, ele ia distribuir para os pobres, para as viúvas e tal. Então, se entregava muita coisa, né? Aí foi se simplificando, organizando, né? Temos o pão e o vinho como o centro ali. E entregamos, então,
as partículas não consagradas, o vinho, né? Então podemos ter uma procissão ou podemos apenas ter ali a procissão direto da credência para o altar, né? Então, muitas vezes nas missas mais solenes, nas solenidades, a gente prefere... volta lá, Will. Opa. Né? Então, e o que eles significam? O que eles nos lembram? Né? O pão que foi plantado, o trigo, e foi colhido, e foi, então, transformado em farinha, e daí transformado em pão. Quem já fez pão sabe como é. Né? Então, tem todo ali envolvido um trabalho, né? Um trabalho humano. Então, é o nosso trabalho que a gente está colocando ali. Né? E não só isso. Né? Que Jesus quis, porque ele poderia ter feito o corpo dele de outra coisa pronta, né? Ele quis algo que precisasse do nosso trabalho. Exato, que fosse algo que necessitasse dessa transformação já, né? Então, e acho que tem uma coisa bonita também, né? O pão não é feito de um único grão de trigo, ele é feito de muitos, né? Então, a gente vê novamente essa ideia da comunhão, da união. O vinho é a mesma coisa. Não é uma uva, são várias uvas que vão dar origem ao vinho. Né? Então, a gente tem essa noção. Também ali está envolvido o quê? Não só o nosso trabalho, mas o nosso ambiente. Então, para ter trigo, precisa de chuva, precisa da terra, precisa do sol. Né? Então, toda a criação está ali naqueles dons que vão ser consagrados. Então, não é apenas o pão e o vinho, é a criação inteira que está ali e vai ser consagrada, junto com a gente, o nosso trabalho, o nosso esforço, né? Que também é representado no nosso dinheirinho que a gente coloca nas ofertas. Por que esse gesto é importante? Porque hoje em dia é tudo bem organizado, as partículas estão lá, às vezes a gente nem sabe de onde elas vêm, quem que faz o vinho, né? Elas estão lá. Então, para nós, comunidade, termos a noção do que é oferecer-se, né? Dar uma oferta, a gente tem a oferta da missa. Porque a gente sabe, vocês sabem, quanto que custa aquele dinheiro, quanto que custa aquele trabalho. Né? Todo mundo aqui trabalha muito para conseguir. Então, a gente tem noção daquele esforço que a gente está querendo colocar ali aos pés de Deus. Então, tudo isso. Isso já era na próxima. Deixa eu só ver se tem uma... Então, aí, os donativos. E aí tem essa frase, né, que é de Santo Irineu de Leão. Só a igreja oferece esta oblação pura ao Criador, oferecendo-lhe em ação de graças o que provém da sua criação. Então, estamos ali, nós, igreja, novamente, fazendo essa oferta, né? Colocando ali as ofertas. Podemos, então... Uma dúvida. Eu não sei se é correto, quando a gente leva, por exemplo, simbolicamente pão e uva, essas coisas serem retiradas dali e serem consumidas depois. Por isso que não deveria. Tudo que vai para o altar e oferecido a Deus tem que morrer no altar junto com o sacrifício. Uhum. Então, eu acho, eu não sei se a gente vem fazendo isso, eu não sei se isso é correto. Então, às vezes não é, na verdade. Vale a pena dar uma olhada. Por... Não tem nada pode subir vindo lá, assim, que seja ofertado, flores, nada, flor em vaso, flor viva, não pode ter altar, nada dessas coisas, né? Tem que ser flor colhida, cortada e morta. E também as coisas que são oferecidas, elas têm que ser... Sabe que consumido, né? O que o padre Balbino fala é que, assim, se chegou, por exemplo, se chegou pão e vinho, no final, ali na sacristia ele divide entre as pessoas que estão ali, para consumir ali. Mas por isso que não deveria ter nada que não fosse verdadeiro, que fosse uma... Até quando a gente faz simbolicamente, levando um livro, uma coisa assim, em teoria isso não é recomendável, porque o sacrifício, assim... Tem que ser coisa... Quando as pessoas antigamente davam galinha, porco, coisa, levavam para o padre, era porque dali ia se distribuir, tá? Era uma coisa. Mas a recomendação é essa, de que a gente não coloque nada... Que na missa não tenha nada que seja símbolo... Encenação. A palavra é essa, encenação. Eu estou levando uma coisa porque estou representando... Não, que fosse real, que seja mesmo...
Tem que diferenciar o que é doação para a igreja, e o que para é o... caridade, e o que é doação para Deus. Então, o que está indo ali para o altar, é para Deus, então a gente tem que tomar esse cuidado. Não leva lá e come depois. Isso é verdade. Esse tipo de coisa. Então, as coisas sagradas que estão ali com o propósito. Mas, por exemplo, o padre deu uma coisa assim, que eu também não sei muito bem. Acho que é uma coisa que a gente pode até ter certeza. Esse padre Balbino falou assim, por exemplo, se eu ofereço vou representar a música, vou levar um violão. Aí eu pego no final da missa, eu levo o violão embora para casa, que eu só estou fazendo uma encenação. Mas ele fala, se você está levando o violão e você vai deixar aquele violão ali e vai para a comunidade, tudo bem. Ele falou uma coisa assim. Só que às vezes eu escutei uma coisa que falou diferente, entendeu? Se você leva para o altar, tem que... porque eu acho que se alguém levasse aquele pão para casa, seria uma coisa. Mas eu acho que se a gente partilha na comunidade ali, é um pouco mais... apropriado. Eu acho que a recomendação, pelo que eu vi, é assim, não tem encenação na missa, não tem faz de conta. Vou levar uma enxada para representar o trabalho. Moço, a enxada você geralmente a pessoa que leva nunca capinou na vida, entendeu? Tipo assim, que não precisasse dessas coisas. Justamente porque... finalizado ali, eu acho que... Foi que o padre... Aqui, opinião, não é legislação. Não sobe no altar. Não sobe. Não. Fica na frente. Não. Mas não devia nem na frente. Não, o altar é a pedra. A mesa com a pedra. As pernas com a pedra. Aquele é o altar do sacrifício. A oferenda, essa oferta que sai dali de trás, que é pão e vinho, não, é um símbolo do que a comunidade oferece a Deus, mas ele não sobe para o altar, não é consagrado em nenhum momento, não é nem abençoado, nem nada disso. Não é uma coisa, eu não concordo com o padre, mas aí é opinião minha. Não, mas é que como é o padre do Instituto Santo Anselmo... eu acho que nesse caso, por exemplo, a gente poderia se referir ao nosso sacerdote e ver com o padre Hélio. Assim, eu mas acho... normalmente ele não sei, eu acho que ele não gosta muito, mas tudo bem, quando vem massa. O que a igreja fala, né? Mas então, tipo assim, por exemplo, Sal tem instrução sobre isso? Não vi essa parte. Pode deixar pro outro. Sim. Mas assim, pra mim Alguma nota e pra gente responder pro grupo depois. Mas, gente, mesmo que as coisas foram entregadas lá, há tempo atrás, ela falou que foi feito sacrifício, e os padres dividiam isso para as outras pessoas, se a gente leva lá o pão mesmo, que fosse um simbólico lá, foi no altar, não foi no pé do altar, depois a gente compartilha em comunidade, a gente está fazendo a mesma coisa que a gente fazia antes. Agora você não pode pegar o pão e levar para casa. Aí concordo, que pode ser que tenha uma pessoa de má fé, porque aquilo foi consagrado. Agora, se a gente está até finalizando ali na comunidade, tem que começar. o que eu A igreja mesmo fala, né? Não, ele não foi consagrado como os dons eucarísticos foram, mas o que eu entendi é assim, poderia levar para o altar uma oferta, mas desde que não fosse um faz de conta. Por exemplo, se você... Assim, não sei se é o certo, mas o padre Balbino falou isso. Se você leva, você dá aquilo lá. Vai ficar como antigamente você levava a cabra, coisas que também não era ficar... Entendeu? É assim, agora eu não sei se antigamente podia e hoje não pode. Entendeu? Essa parte eu não sei. Só sei que não se pode encenar. Eu tô levando um livro para representar não sei o que da catequese. Daí você pega o livro e leva de volta. Que a gente faz essa coisa. Mas aí o padre falou, isso é encenar. O ofertório é real. Você entrega realmente. Vai dar. Entendeu? Para a igreja ou para... bom, continuamos mas vamos por enquanto. fundo nisso aí, Voltemos depois nessa questão. Põe nas perguntas. Vou pôr aqui na minha lista das polêmicas. Então, né, chegou lá o pão e o vinho, chegaram, o padre levou até o altar, ele vai apresentar essas oferendas para Deus, né? Então é um momento, ainda está tocando a música de ofertório, que a gente ainda não falou. Não precisa né? Muito, né? Mas aí o padre vai pegar, vocês devem observar, às vezes a gente não nota, porque as crianças estão indo lá e fazer a oferta e tal, mas o padre eleva os dons, não os dois ao mesmo tempo, mas um de cada vez, e ele faz uma prece nesse momento, né? Ele às vezes
quando a gente tem o incenso, ele incensa os dons também, né? Então, e aí ele faz a prece, né? Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e que para nós se vai tornar pão da vida. Ele reza baixinho, né? Quando a gente está cantando. Ele reza baixinho. Nós temos uma música que é justamente essa letra, Dele né? canta, Mas também, muitas vezes, se vocês forem à missa durante a semana, o padre reza em voz alta e a gente responde, né? Bendito seja Deus para sempre. Então, e aí ele faz a mesma coisa com o vinho, né? Fruto da videira e do trabalho humano. Então, tem uma regra para quando vai ter a incensação? Ou não? não, o ideal seria que tivesse sempre. Né? Todo domingo, né? Todo domingo, pelo menos, poderia ter. Aí, às vezes, varia do padre, a gente começou a ter principalmente nas solenidades, mas não tem uma regra, assim, de que é necessário ou não é necessário, até porque em algumas comunidades você não tem nem condições de ter, né? Então, Mas não se é uma pudesse, coisa... poderia ser todos os domingos de solenidade. Né? Então, é isso. E daí, então, continuando, né? Ali a gente começa a ver a nossa vida também sendo colocada ali aos pés, no altar, né, como sacrifício. E nessa hora a gente precisa ter essa noção de que não é Deus que precisa do nosso sacrifício. Não é Deus que pede o nosso sacrifício, a gente que quer oferecer, a gente que precisa desse sacrifício e precisa do sacrifício de Jesus para poder voltar para Deus. Né? Então, é a gente que quer fazer isso, a gente que precisa, que tem essa necessidade. Seguindo, então, depois da apresentação das oferendas a Deus, o padre vai lá lavar as mãos. Né? E essa aqui é uma parte curiosa, porque isso começou, na verdade, por causa dos justamente por conta do porco e da galinha. Que as pessoas ofereciam quando o padre antigamente as pessoas ofereciam porco, galinha, vinha as coisas vinham sujas, vinha plantas, sujo de terra a e tal. verdura, né? As coisas que as pessoas plantavam. O padre tinha que receber, ele colocava lá do ladinho e tal, mas depois ele precisava higienizar as mãos. Hoje em dia, na verdade, ela tem uma outra conotação, né? Inclusive o padre reza, também é uma das orações que ele reza baixinho ali. Lavai-me, Senhor, de minhas faltas e purificai-me de meus pecados, quando ele lava as mãos, né? Então, é uma dessas orações que... O padre Paulo falou também, assim, pense no que você ofereceu para Deus no ofertório, que faz com que o padre precise lavar a mão também, porque ali a gente coloca também as nossas fraquezas, nossos pecados. Uma boa colocação. Né? Então, continuando aí, a gente já está chegando no final da preparação e apresentação das oferendas. Né? Aí, então, nós temos essa oração, né? Que, na verdade, essa primeira ali, novamente o padre faz em silêncio, a gente não escuta. Né? Ele fala, de coração contrito e humilde, sejamos, Senhor, acolhidos por vós e seja o nosso sacrifício de tal modo oferecido que vos agrade, Senhor nosso Deus. Né? Então, a gente vê aí de novo o padre intercedendo por nós, né, pedindo que Deus aceite o nosso sacrifício. Né? E aí depois ele vai lá e pede para a gente orar. Então essa parte aqui é um diálogo entre o padre e a gente. Ele fala, orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. É outra né? coisa que o E aí a gente, bem, eu achei. E a gente responde o quê? Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. E aqui a gente tem que usar muito o nosso português da época da escola, para perceber o quê? Ó Senhor. Primeiro é nós falando com o padre. Então é como se a gente estivesse dizendo, Padre, recebe o Senhor Jesus, por tuas mãos, este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem, o seu nome, para a glória do seu nome, não se dirige ao nome do Padre, né? Se dirige a Deus. Para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Né? Então, a gente tem que olhar essa oração de uma forma um pouquinho mais atenta. Podia ser colocado também assim, receba o Senhor por vossas mãos, se dirigindo ao Padre,
receba o Senhor por vossas mãos. Que a mão do Padre é consagrada, né, para isso. Vamos lá? E aí, então, Quero só ver hoje na missa escutar um receba ao Senhor, que é 99%. A gente fala, né? Recebe ao Senhor. Mas agora a gente aprendeu. E aí, então, para encerrar, nós temos a oração sobre as oferendas, né? Então, que ela vai coletar esses motivos da nossa ação de graças. E aí, eu acho que eu queria, Você deixou na uma verdade, separada? ler uma aqui, para a gente olhar, né? Então, É muito interessante que a gente não presta muita atenção, gente, né? Eu falo por mim, assim, nesses oremos, né? Nessas 3 orações, a coleta, assim, eu digo na composição da oração, né? A gente tá rezando ali, mas... E depois sobre as oferendas e a oração depois da comunhão. A gente não parece que não presta muita atenção. Só recebo o Senhor por todo. Eu sempre falei, ô Senhor, mas eu nunca entendi que aquela oração está sendo feita para o Pai. É um diálogo com o O Padre. Senhor recebe, né, através da mão do Padre. Não, então, eu sempre falei, ô Senhor, mas Sim, eu não sem saber o entendi. porquê. É. Pede para o Padre receber, né, para o Então, Senhor. agora receber. não é isso. Sim. Receba Jesus por tuas mãos. e aí, então, na oração sobre as oferendas, nós temos, né, por exemplo, nós vos suplicamos, Senhor, que saciado... Não, essa é da comunhão, perdão. Aceitai, Senhor, com bondade as nossas humildes preces e oferendas. E como não podemos invocar os nossos méritos, socorrei-nos com o remédio da vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Né? Então, ali a gente vê de novo essa oração para Deus, agora o Padre se dirigindo a Deus, pedindo que Ele aceite, apesar de todas as nossas falhas, né? Então tem outra aqui, possamos, Senhor, oferecer-vos sem cessar este nosso sacrifício, para que ao celebrarmos o sacramento que nos destes, se realizem em nós as maravilhas da salvação. Né? Então colocando ali essas ofertas, o nosso sacrifício que vai ser feito. Né? Agora podemos passar para outra parte, né? Então agora vamos para aquela parte que é o ápice, que é o centro dessa nossa parte da liturgia eucarística, que é a oração eucarística. Posso fazer só mais um detalhezinho? Nesse momento do ofertório também, o pessoal já deve ter observado, às vezes não. Ah, é, boa. Os coroinhos vêm com as 2 galetas do vinho, onde o padre põe em cada cálice, né? E ele pinga uma gotinha d'água em cada cálice. Não sei se alguém já observou, se observou, observe hoje, mas aquela gotinha d'água significa a humanidade, somos todos nós. Uma vez que é colocada uma gota d'água, a gente se transforma em vinho também. Exato. Detalhe. Boa lembrança do que eu esqueci Eu dessa tenho parte. tá. Você tem o quê, Eu tenho Lu? uma coisa boa sobre isso, mas pode ir continuando aí. Como é que é essa gotinha de água? A humanidade. Logo no comecinho, vocês falaram sobre o pão, o vinho E a água. Uhum. Seria Também é dessa água, porque dizem, né, que os judeus eles bebiam o vinho com um pouco de água, né? Então aí também por conta disso. Olha aqui o que gente São coloca água. Cipriano, um dos padres, né, da patrística, os padres antigos, os padres da nossos primeiros pais, né? Ele falou assim, ó: não deveríamos jamais apresentar o vinho sem a gota, né, de água, porque isso significaria o Senhor sem o seu povo. Não é? Olha, São Cipriano, gente. Mas não é profundo? Aquela gotinha que somos nós, temos que estar lá, mergulhados na... E muita gente se distrai, igual eu faço, mas não percebeu. Infelizmente, nós estamos no ofertório, a gente se distrai com as pessoas colocando. E logo fica, vou olhar no altar, que é o local mais bonito, tem que estar atraindo. E agora também a hora que a gente vai ter a transubstanciação, a gente também pode perceber uma coisa, né? Que ali a gente oferta pão e vinho, né? Que são coisas materiais, coisas simples, coisas, né? Que têm os seus defeitos até, vamos dizer assim, né? E aquilo é transformado em Jesus, né? Então, claro que o nosso sacrifício também, uma vez que a gente consegue depositar a nossa vida ali, a nossa vida vai ser aumentada, vai ser enriquecida, da mesma forma que aquele pão e aquele vinho é transformado, né? É transubstanciado em Jesus. Né? Então, agora é a grande prece de ação de graças, né? Que ela começa justamente com volta um pouquinho, por favor, que eu acho que está na outra parte. Deixa eu ver. Ela começa justamente com
uma invocação do padre, uma aclamação do padre, né, e com a gente, que ele fala o quê? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Então, o que nós estamos fazendo? Colocando, nosso coração está em Deus. Nós estamos dizendo, nós queremos subir nesse monte aí. Nós queremos encontrar Deus ali em cima do monte. Em cima do Monte Tabor, ali, em cima do Monte Sinai. Então, que do é o encontro também, né? Porque Que é e o Calvário também, todos né? os montes, Que é o local, né, que a gente vê ao longo da Bíblia, é sempre no alto do monte que se encontra Deus, né? Então o nosso coração também deve ser elevado. A nossa humanidade deve ser elevada. Ela foi elevada por Jesus, né? Então essa é a O padre sempre ideia fala lá. dessa coisa assim, né? É o coração humano subindo e a divindade descendo, né? Então esse encontro nosso com Deus, né? Que a gente às vezes não reza sem pensar direito, né? E aí então nós vamos dar essa graças a Deus aí. Então a primeira parte é justamente o prefácio, né? Que traz a motivação de toda a nossa ação de graças, né? Então ali vai se relembrar justamente a vida de Jesus, né? A salvação que ele nos oferece. Então, ele varia, né? Também, ele vai variar para cada celebração. E é uma parte muito importante que acho que às vezes a gente desliga, né? Porque principalmente pelo comecinho, que é aquela introdução, é sempre igual, né? Porque aí ele fala, na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos... essa versão aí. Não, não, porque eu acho que o Marcelo é do missal antigo ainda, essa a né? gente não corrigiu. Na verdade, justo e bom, é nosso dever e salvação dar-vos graça sempre em todo lugar. É Senhor, digno, Pai né? A gente Santo. fala digno e justo. É digno e justo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo nosso Senhor. Então essa parte meio que não muda. Aí acho que a gente desliga nessa hora. Aí eu acho que a gente desliga nessa hora. A gente pensa, isso daí é o de sempre, né? Só que não, é justamente o nosso momento de ação de graças. Então a nossa cabeça tem que estar ali, escutando o que o padre está dizendo e rezando com ele, né? Aí ele vai falar, ele, para cumprir a vossa vontade, reunir um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Então, a gente vê justamente a salvação de Jesus aí no prefácio. E vai ser isso sempre, mas de formas diferentes. A gente tem, só para vocês terem uma noção, basicamente, isso daqui... Tudo de prefácio, meu Deus. Isso aqui é prefácio dentro do missal, assim, acho que até mais um pouquinho aqui. Então, nós temos para domingo do tempo comum, prefácio para Páscoa, prefácio para Quaresma, prefácio para missa com crisma, prefácio para... Né, então, tem várias diferentes. Para Nossa Senhora, né? Para Nossa Senhora, exato. Então, a gente vai ter sempre. E aí o prefácio, ele vai nos levar àquela grande aclamação, né, uma grande aclamação, que é a primeira aqui que acontece na oração eucarística, que é o santo, né? Santo, santo, santo. Agora eu passo para... Você podia até falar, na verdade, né? Então, da onde que vem, né? Onde que tá minha nota do santo? Não, enquanto... Outra. Santo, 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 dizem todos os anjos. Não dá. Já cantamos errado. Mas... Não, gente, nós sabemos o santo, né? Tem que ser a oração. Santo, 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 Senhor Deus do universo, céu e a terra proclamam a vossa glória, usando nas alturas. Essa parte, então, vem lá, de onde mesmo? Vem lá da aclamação que está no livro de Isaías, onde os querubins clamam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E santo, 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 porque não tinha o superlativo, você não podia falar santíssimo, então era santo, 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 né? E a segunda parte vem da entrada de Jesus, né, em Jerusalém, que o povo, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Então, a igreja juntou essas duas saudações e fez essa oração belíssima, né? Então, aclamando, Deus Pai, né? Deus Pai, que é santo, né, nesse momento. Aí, então, nós passamos à próxima parte, né? Aliás, a missa inteira a gente só fala com Deus Pai, né? Isso o padre também falou. Você só vai falar com Jesus
Na Senhor Jesus Cristo disseste aos vossos apóstolos. É a única vez que ele se dirige a Jesus, né? Invocação do Espírito Santo, né? Então o Marcelo comentou desse momento, né? E aí então nós temos, né? Tu perguntas como que é que o pão se torna corpo de Cristo e o vinho sangue de Cristo? Por mim, digo-te, o Espírito Santo irrompe e realiza isso que ultrapassa toda palavra e todo pensamento. Basta te ouvir que é pelo Espírito Santo, do mesmo modo que é da Santíssima Virgem Maria e pelo Espírito Santo que o Senhor, por si mesmo e em si mesmo, assumiu a carne. Então, São João Damasceno aqui faz uma comparação entre a vinda do Espírito Santo para a transformação do pão e vinho em sangue e corpo de Cristo com a conceição, a encarnação em Maria, né? Então, aí a gente começa fazendo a prece da epiclese, a gente chama, a gente ficou sem saber ter certeza se era epíclese ou epíclese, mas tem lugares que é sem epiclese. acento. Mas eu coloco aqui que é a primeira, porque isso é uma coisa que a gente às vezes não nota, mas na verdade tem 2 momentos que a gente pede o Espírito Santo durante a oração eucarística. A gente vai ver depois, né? Então, primeiro a gente pede que ele ajude, né? Faça essa transformação, transubstanciação do pão e vinho em corpo e sangue de Cristo. E aí, o padre vai estar com as mãos, as palmas da mão voltadas para cima. Nesse momento que ele se dirige representando nós para Deus. Então, ele é através das mãos dele consagradas que essa prece chega a Deus, né? Sacerdócio. Nesse outro momento aqui, ó, ele vai falar, na verdade, ao Pai, Salvador Santo, santificai, pois. Aí ele dirige. Não é necessário, né? Ele dirige porque o Espírito Santo sabe de tudo. Mas ele, através das mãos consagradas, ele volta as mãos para baixo, né? Foca, né? O Espírito Santo sobre aquelas ofertas ali, que aí já não são mais pão e vinho e passa a ser o quê? corpo e sangue. Eles fazem até essa alusão, né? A sombra do Espírito que cobriu a Virgem e a sombra da mão sacerdotal que cobre as oferendas e através dessa sombra do Espírito. É aí que bate o sino que a gente ajoelha. Se o coroinha se esquecer, pode se ajoelhar nesse momento que está correto. Tá? Nós temos coroinhas ali. Passa um momento e eles são crianças, né? Pode acontecer. Estão em treinamento constante, pode acontecer. E se não tiver coroinha para fazer, o padre fez essa movimentação aí, ó. Pode ajoelhar. Agora já não é mais pão, já passou imediatamente pelo milagre eucarístico da transubstanciação, corpo e sangue. Nesse momento, a gente só fica enjoelhado, só levanta depois do Pai Nosso? Não. Essa pergunta vai ser para depois. Vamos seguir. Só que então é polêmico. É uma questão de missão. E de cada um. Podemos seguir? Podemos seguir. Tá, agora já é Cristo, hein? Então nós temos a consagração, né? Que ela é feita pelo quê? A consagração, realmente a transubstanciação. A gente pediu o Espírito Santo, mas ela vai ser feita justamente aqui, né? No sacramento da Eucaristia, em virtude das palavras da instituição, as espécies simbólicas se mudam em corpo e sangue. Seus acidentes subsistem no sujeito e nele, pela consagração, sem violação das leis da natureza, o Cristo único e inteiro existe. Ele próprio em diversos lugares, assim como uma voz é ouvida e existe em vários lugares, continuando inalterado e permanecendo inviolável quando dividido, sem sofrer diminuição alguma. São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, ele afirma isso. Né? Então, é pelas palavras da instituição, pelas palavras de Jesus, é Jesus que vai fazer. Por isso que nós temos, como o Sérgio apontou, há uma mudança na pessoa que o padre fala. Ele passa da terceira pessoa, quando está narrando a Santa Ceia, para a primeira pessoa, dizendo exatamente as palavras de Jesus. E são as palavras que vão
realizar essa mudança, né? Então, pelas palavras e ações de Cristo se realiza o sacrifício que ele instituiu na última ceia, ao oferecer o seu corpo e sangue sobre as espécies de pão e vinho, né? Então, ali nós temos a narração, né? Mas entre essas narrações nós temos as palavras: tomai, comei, este é o meu corpo, né? Então, essas são as palavras que realmente vão transubstanciar, vão fazer a mudança acontecer naquele momento, né? Então, a gente tem que sempre lembrar que as palavras têm o poder, né? A palavra, ali é a palavra agindo, Jesus agindo, né? Nesse momento. E aí, então, nós fazemos a anamnese, que é justamente essa memória, né? A igreja faz a memória do próprio Cristo, relembrando principalmente a sua bem-aventurada paixão, a gloriosa ressurreição e a segunda vinda, a ascensão aos céus, né? Então, o padre termina a consagração, ele fala mistério da fé. E nós, na verdade, temos 3 formas nesse momento, né? Hoje em dia nós temos, depois no novo missal, nós temos mistério da fé e do amor. Que a gente responde todas as vezes que comemos este pão, né? E mistério da fé para a salvação do mundo, que é Salvador do mundo, salvai-nos. Então, antes a gente só tinha eis o mistério da fé, né? E aí variava a resposta, a gente nunca sabia qual que era, né? Essa coisa assim. Mas agora eles colocaram fizeram essa colocação e cada afirmação tem uma resposta específica, né? Então, mas, basicamente, nós fazemos a memória nesse momento. Nós anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Lá os ministros nessa hora, depois a gente chega nisso daí. Quer falar agora? Não. Quer falar? Pode falar, vai. Não, eu vou falar pra gente, como é que fala? Tirar o elefante da sala? Que é que fala assim, não, coisa... Sabe, assim, quando tem uma coisa, um assunto que precisa resolver pra nós não... Que é assim, a gente sabe que o missal é uma coisa das conferências episcopais, então depende de país para país. Nós sabemos que o Brasil tem o seu jeito, que aqui tem o seu jeito e tal, não sei o quê. Tanto que, por exemplo, alguém falou assim, no Brasil dá o abraço da paz, o sinal da paz é previsto. Aqui, ele fala, mas em Roma não é assim, em Roma... Aqui as pessoas nem fazem assim para dizer bom dia. Então tem as diferenças culturais, a gente sabe. Então assim, por que na missa dos ingleses a gente vai e as pessoas ficam de joelho depois do santo até o final da liturgia? Porque no missal deles é previsto isso. O nosso missal diz assim, eu não vou ler tudo, mas os fiéis permaneçam em pé no início do canto da entrada, ou enquanto o sacerdote se aproxima do altar, até a oração da coleta, inclusive o canto do aclamação, durante a proclamação do evangelho, durante a profissão da fé. Aqui ele está dizendo tudo onde a gente tem que ficar em pé. Durante a oração universal e do convite, orar irmãos e irmãs da oração sobre as oferendas, até o final da missa. Os fiéis ficam em pé até o final da missa, exceto na hora que tem que sentar para ver as leituras, na hora do ofertório que você senta. Aí agora a parte importante, ajoelhem-se, portanto, durante a consagração, a não ser por motivo de saúde, falta de espaço. Então se você não teve como ajoelhar, você ainda tem que fazer uma inclinação profunda, se não teve por conta de espaço e tudo mais. Então a norma é, durante a consagração, para todos os missais, todo lugar do mundo, de joelhos, né? Aí aqui vem a exceção, que a gente pode aceitar ou não, é o missal do Brasil, né? Compete, porém, à Conferência dos Bispos adaptar, segundo as normas do direito, a índole e as legítimas tradições do povo, os gestos e posições do corpo descritos no ordinário da missa. Cuide-se, contudo, que corresponda ao sentido e à índole de cada parte da celebração. Onde for de costume, o povo... Aqui é isso. Onde for costume, o povo permanecer de joelhos do fim da aclamação do santo até o final da oração eucarística, e antes da comunhão, quando o sacerdote diz, eis o Cordeiro de Deus, é louvável que se faça. Então, onde se tem a tradição, é louvável que se faça. Tanto que é engraçado que é o oposto do missal daqui fique de joelho, exceto num lugar que a tradição seja outra. Então, o Brasil tem essa tradição de levantar, teve sempre essa tradição de se levantar depois do eis o Cordeiro de Deus. Então, ainda tinha até... Eis o mistério da fé. Eis o mistério da fé. Tanto que tinha até aquela coisa de levanta quando reza, anunciamos, Senhor, a vossa morte, reza de joelho. Tinha essa questão. Mas no Brasil, o missal sempre recomendou que se fique em pé nessa parte, entendeu? Mas, tá falando, se você
você cresceu com essa tradição, do seu missal, mas você vai na missa, que tá todo mundo de joelho, como a gente vai? Então a gente fica de joelho. Só que aí o que a igreja fala? Porque aqui tem as pessoas que também têm vontade, se acostumaram, foram à missa, têm vontade de ficar de joelho. Aí tem essa orientação do missal, que eu tô falando que tá aqui, aí a gente faz aquilo que a consciência nos diz. Obedecemos o missal ou não? O missal diz assim: para se obter a uniformidade dos gestos, que eles falam que essa celebração comunitária também é importante, a uniformidade dos gestos e posições do corpo numa mesma celebração, obedeçam os fiéis aos avisos dados pelo diácono, por um ministro leigo ou pelo sacerdote, de acordo com o que vem estabelecido no missal. Então basicamente é assim, ficou a cargo dos bispos, tem lugar que tem a coisa muito clara, entendeu? E nesse lugar meio que não tem, eu acho que é muito a comunidade reza assim, o padre, o que diz. Então é uma coisa que a gente vive, como a Ana disse um dia, a gente vive uma situação meio complexa, porque a gente vive assim, num outro país, usando um missal brasileiro, mas com coisas, por exemplo, nós vamos entrar, por exemplo, na comunhão em duas espécies. Não é uma coisa muito usada no Brasil. Aqui, agora, com esse missal, é mais permitido. Antes era muito esporádico. Alguns lugares eram permitidos, algumas ocasiões eram permitidas, né? Agora se deixou a cargo dos bispos. Então, por exemplo, o nosso bispo, ele escreveu uma carta querendo que se faça a comunhão em duas espécies, entendeu? Então, é difícil, porque o missal é brasileiro, o padre é italiano, o bispo inglês. Nós somos brasileiros que também celebramos a missa nas igrejas inglesas, então a gente está assim nessa... mas nós seguimos o missal... Não, eu acho que... E a nossa tradição. Não, pra mim, eu vejo ali que é Cristo. Eu não consigo ficar em pé. Pra mim, Cristo tá ali. Eu só vou levantar na sua frente. Eu só vou levantar quando o padre vai me levantar. Porque pra mim, Cristo tá em mim. Mas o tá padre Sim, mas levanta. então existe a uniformidade na nossa comunidade. Uns ficam ajoelhados, outros ficam em pé. Tem que ter essa uniformidade, então todo mundo fica ajoelhado? Não, o missal recomenda uniformidade, mas aqui eu não vou dizer o que é certo e o que é errado para ninguém. Eu acho que todo mundo tem... Trabalho de consagrar a Eucaristia para mim, né? Eu vou falar o que eu sinto. Ele acabou a consagrou, Jesus está ali, eu levanto. Mas aí tem, Mas, tem um padre que veio e disse tem outras assim, visões, por Tem exemplo. outras visões. Por exemplo, tem um padre que falou, mas é diante do Calvário. Como Maria Santíssima estava na frente do Calvário? De pé. De pé. Então, assim, tem um fala que a minha... gente, quando o missal não prescreve é difícil, né? No caso da recepção da comunhão, o missal prescreve. Então é lei. Não tem como fugir daquilo, que depois a gente vai falar, né? Se você cresceu dentro de uma igreja que depois você levanta, você tem por tradição você fazer isso, como é que você vai fazer o contrário? A minha opinião é que a gente tem que seguir, minha opinião, a gente está num país em que há uma outra visão, é a igreja católica, mas rege os bispos daqui, algumas coisas que no Brasil é diferente. Mas é que a gente celebra o rito do nosso missal, né? Daí a gente não vai mais responder a liturgia eucarística. Mesmo assim, eu acho, entendeu? Porque, veja bem, existem alguns... Eu já conversei com o padre sobre isso. Quando é solenidade, algumas solenidades só são aqui, não são no Brasil. Mas como nós estamos aqui, e isso aí, no início da igreja já se falava. Você observe, os santos, até na Patrística. Né, que você observe como é o comportamento da igreja local. Tipo assim, muitas coisas, ou seja, a igreja é toda, mas eu estou na Inglaterra, então eu faço de tudo para que eu esteja conforme a igreja católica na Inglaterra, ela vive a fé. Aí eu estou no Brasil, porque cada um tem o seu... É que eu acho que a gente está justamente nesse limbo, assim, porque é o que a Lu falou, então nós não vamos mais responder e daí, por exemplo, assim, até o Senhor esteja convosco. Aqui, em todos os missais do mundo inteiro, e com teu espírito. Não é isso, ele está no meio de nós. É só o nosso missal que reza isso. E daí o nosso missal responde a liturgia eucarística, tem as invocações e as respostas. A gente responde, a gente segue em tudo o missal. Então é difícil, mas na minha opinião, Sérgio, só é difícil por conta que para mim é agonia ver metade da igreja baixada e metade levantada, entendeu? Eu já fui vocês também, em outras comunidades católicas brasileiras, que eles fazem... Mas eu acho assim, que na verdade, nós não podemos, como é que fala, como diz o Papa Francisco falou,
o sentido da missa é tão maior, né, que a gente deveria... Porque às vezes você está ali, ao invés de você estar vivendo e vendo o que está acontecendo, você está preocupado. Meu Deus, será que eu estou de joelho? Será que eu tinha que estar no seu... Né, é uma coisa... Exato. Eu sempre, quando passo, eu sempre faço. Não, a genuflexão. Aí é a genuflexão. Não, mas quando passa do... Ah, tá. Quando passa, acho que não. Mas tá vendo que vai dar polêmica? Agora vamos voltar. Não, mas eu acho que assim, eu penso... Na verdade, gente, pra mim a coisa é assim, ó. Se o que o Missal recomenda para a enfermidade do gesto, você escuta a sua orientação pastoral, nós temos um pastor. Então... A gente tem que obedecer. Eu penso assim... Em coisa... O nosso missal é aprovado pela igreja. Então a gente está obedecendo. É importante. Sim. Não é, tipo assim, o que está o missal, o que está a gente respondendo, a gente está fazendo o certo, né? Porque está aprovado pela igreja. Agora, o que falou o Sérgio, que a gente podia estar parado, sabe, o momento de se a gente fica parado, não sei o quê, a gente poderia até seguir como eles fazem aqui, né? Porque já não é uma questão de você estar seguindo o missal ou não. Mas se a gente está obedecendo, mesmo assim, de qualquer maneira, se a gente está obedecendo, a gente está certo. Porque o missal é aprovado pela igreja. Sim. O importante é obedecer. Sim. Sabe? É isso que eu acho. O importante é obedecer o que a igreja pede para a gente não fazer. Sim. Eu acho isso. Diga, Magali. Talvez o mesmo direito, por exemplo, que a gente tem também de escolher se quer comungar na boca ou na mão, não tem? Sim. Mas é diferente. É diferente, Magali. Pode ficar de joelho. Pode. Mas é que é diferente. Prescrito. Isso é prescrito as duas coisas, as duas opções. Ali está dizendo assim, a gente deveria chegar existir um consenso que vem ou do bispo ou do padre, entendeu? Deveria existir um consenso para a comunidade da uniformidade. Aí é diferente, que é Código de Direito Canônico. O Código de Direito Canônico diz que é de livre a opção do fiel receber a comunhão ou na boca ou na mão, de joelhos ou em pé. É opção. Por exemplo, a Marisa, eu sei que ela é uma por tradição, eu sempre vejo ela ajoelhada, recebendo na boca. Tá certo. Isso errado tá o padre ou o bispo que recusa a Eucaristia para ela. Aí tá errado é o bispo, porque tem o Código de Direito Canônico. Tem a lei. Mas eu acho assim, eu acho também isso que a gente, por amor, por respeito, né, deveria recebê-lo como desde o início. Sim, mas aí o que nós estamos falando aqui. Mas é opção, como você fala. Aí nós temos claro. O Código de Direito Canônico dizendo exatamente assim: que pode receber de joelhos ou em pé, na mão ou na boca. Aí é uma opção tua. Opção e um direito teu de receber assim. Então, se eu quero me ajoelhar na frente do padre, receber direto na minha boca, ele tem a obrigação, ele, o bispo, tem a obrigação. Se ele não fizer isso, ele está incorrendo em problema jurídico para ele, não é para ti. Claro. Porque ele vai te recusar um direito teu como católico, tá? Não é isso aqui. Isso aqui que nós estamos falando é outra coisa, né? Outro assunto, que não está previsto no Código de Direito Canônico. Minha opinião, a gente devia fazer como a gente faz lá no altar, junto com o padre. Quando ele fala, a gente está todos de joelho, observa lá o altar, o presbítero, né? Porque a gente está no presbitério, não no altar. O altar só está o padre e as oferendas. Ele se ajoelha. Quando ele termina de fazer essa invocação, o mistério da fé, aí nós falamos todos em assembleia. No céu, Senhor, a vossa morte é quanto aguardamos a vossa vinda, né? Aí a gente já levanta. A pessoa em si, se quiser, por um motivo pessoal, ficar de joelho, eu não acho errado. Acho que é uma vênia que ela quer fazer a mais, às vezes ela está precisando de um pouco mais de tempo. É uma questão de humildade, eu não vejo problema nenhum nisso aí. O que eu acho errado, tem certas coisas que são erradas. E para mim, fila da missa, da Eucaristia com chiclete, já vi. Aí eu acho errado, a vontade de pegar a pessoa lá da fila e botar lá fora para jogar o chiclete fora. Isso aí eu tenho vontade de fazer.
conversar Vamos depois da fazer até 6h30, comunhão. a gente traz. Também tenho raiva. Tenho vontade Vocês de botar a pessoa podem? lá fora. Mas, Na fila da comunhão também. tá errado. Nem comunga. Vai querer conversar, vamos lá pra fora, conversa lá fora. Agora, isso aí, que essas polêmicas pequenas, eu, sinceramente, opinião minha, tá? Não é nada. Não, eu acho que a minha. gente, às vezes, além da Não me opinião, a ofende. gente põe o A pessoa que... tá ajoelhada ali na minha frente, não me A ofende. gente só tem que obedecer. Mas se não Só tem... permite, Mas faz. o engraçado é que essas polêmicas não faz a polêmica de ficar ajoelhado ou levantado, não faz tanto tempo que apareceu. Todo mundo verdade. ficava de pernas. Mas eu acho que é por causa da comunidade que frequenta a missa inglesa. Não, porque eu acho que essa polêmica existe no Brasil também. Ah, existe no Brasil também. Você está misturando os dois ritos, né? Tem pessoa que vai na missa inglesa, está acostumada a fazer isso. Eu vou lá na oratória, é dessa maneira. Mas aí é a missa inglesa. Eu sei, mas acaba acostumando, a pessoa se acostuma. Acha legal? Sim, virou política. Vamos voltar então no... Pessoal, vamos voltar. A gente apresentou para vocês o que diz o missal. Eu estou entendendo que tem pessoas incomodadas na comunidade com as pessoas que ficam de joelho. Eu acho que não. Não é. Não, eu acho que assim. Não é incômodo pessoal. Magali, não é incômodo pessoal. Eu acho que eu queria que a gente... Ei! Eu acho que não é incômodo pessoal com quem vai ficar de joelho ou não. É só assim, parece que dá uma certa agonia de ver metade em pé. Ou eu queria assim, então vamos ajoelhar todo mundo, então. Ou então vamos... Porque a oração é comunitária. A missa não é privada. A missa é um todo. A gente falou só disso até agora, entendeu? Então por isso que eu acho que o missal traz essa coisa de uniformidade do gesto. Porque ele pede que a celebração seja uniforme, mas assim, não é julgamento e nem... O louvor é comunitário, então eu acho que é meio por isso, assim, que a gente gostaria de chegar num consenso, mas talvez ainda não estejamos prontos para isso. Somos irmãos, somos católicos, vamos prosear, né? Mas eu acho que não precisamos. É, claro. Exato, claro. A exato. individualidade de cada um. É. Ajoelhado ou não. Claro. É de cada um. Eu penso no livro, escrever para o Papa e pedir para ele fazer um concílio. Aí ele faz 400 ou 300 anos, depois ele faz Tá, mas vamos voltar aqui só para eu contar uma coisa para vocês. Chave da igreja? Tava com sua mãe? Não, da igreja aqui ou da igreja lá? Da igreja lá, Ana. Não sei, tá lá no carro, eu acho. Tá no carro. Gente, ó, vamos voltar aqui rapidinho. Só quero mostrar uma coisa para vocês, né? Eu falei da primeira epiclese, ou epíclese, né? Que é a primeira chamada do Espírito Santo, né? Quando epíclese tem justamente esse sentido, chamar sobre, né? Então, aí vamos para a segunda, né? Quando que é o segundo momento que o Espírito Santo vem? A oblação pela qual a igreja, em particular a Assembleia, atualmente reunida, realizando esta memória, oferece ao Pai no Espírito Santo a hóstia imaculada. Ela deseja, porém, que os fiéis não apenas ofereçam a hóstia imaculada, mas aprendam a oferecer-se a si próprios e se aperfeiçoem cada vez mais pela mediação do Cristo, na união com Deus e com o próximo, para que finalmente Deus seja tudo em todos. Então, a segunda epíclese que está ali... Que é a evocação do Espírito Santo. É a segunda evocação do Espírito Santo, acontece quando nós vamos pedir o Espírito Santo para que ele transforme a nossa oferta, para que ele transforme a nós em uma oferta aceitável, em uma oferta perfeita. Então, celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai. E aqui, notem isso, ó Pai, né? Não é mais Senhor, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. O padre, né? Então, reza essa parte. E aí, na verdade, eu achei que eu tinha trocado isso. É porque não tinha mais. Ah, tá. Porque não é mais assim. Não é mais assim. parabéns, prestaram atenção. Mas tudo bem. Mas tudo bem.
Essa frase aqui praticamente não existe mais, a gente não fala mais. O padre passa diretamente para cá. Suplicantes, vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Então, que o Espírito Santo nos una num só corpo com Jesus, para que nós possamos oferecer o nosso sacrifício. Né? Então, é esse o segundo momento, que também passa um pouquinho ali despercebido, que a gente pede ao Espírito Santo que nos transforme em uma oferenda agradável a Deus. O mesmo Espírito que transubstanciou o pão e vinho, que às vezes a gente acha que não é menos importante, mas ele está sobre nós ali Ele é capaz de aperfeiçoar a nossa oferta. Ele apenas, o Espírito Santo, pela mediação do Cristo, que ali é Cristo, porque a gente nota justamente o ó Pai, né? É o momento em que Jesus está ali, porque agora ele se dirige a Deus como Pai. Então, então seguimos para as intercessões, né? Então, a partir dali, nós colocamos as intercessões. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Rezamos pela igreja, pedimos, né, pela união da igreja, pela união com os bispos, com o Papa, né? E também lembramos de todos, né, todos os mortos, né? Lembramos dos nossos falecidos, que colocamos ali naquela oferta, naquele altar, e na esperança de participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, né? Então, ali nós estamos colocando no altar, na nossa oferta, no sacrifício, junto com agora Jesus ali, corpo e sangue, tudo isso, toda a nossa humanidade, toda a nossa comunidade e igreja. E aí, né? até, já que você falou disso, eu não lembrei da coisa, que a gente está falando aqui das pessoas por quem a gente reza, né? Pela igreja, pelos falecidos, pelos santos e tudo. Que no santo, na hora do santo, também tem essa... A igreja celeste se une a nós, então unimos a voz dos anjos e dos santos, então naquela hora que a gente fala o santo, também ao redor do altar, toda a igreja, os santos, a peregrina e a... justamente, a gente esqueceu de falar disso, mas naquele momento é realmente a união da igreja celeste com a igreja peregrina terrestre, né? Então, e aí finalmente vem a doxologia, que é o momento da oferta, né? É o momento da oferta real. Então, ali está transfigurado o corpo e o sangue, e aí essa oferta vai ser feita, junto com o nosso sacrifício, vai ser feito a Deus, né? Então, ele fala, por Cristo, com Cristo, então, junto com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. É uma oração que deve ser feita pelo Padre. E nós apenas confirmamos com o amém. Não precisamos levantar a mão nem nada. É o amém mais forte Tem um santo que fala que em Roma, quando se dizia esse amém, Roma tremia, porque na hora do amém, da doxologia. E não precisamos fazer... nós não temos no ministério sacerdotal. Mãozinha para baixo, deixa que o padre faz, por Cristo. A gente... Tradição também no Brasil, eu rezava assim, né? Por Cristo, com Cristo. Mas a gente está aprendendo, né? Vamos lá, Rita, comunhão. E aí então, uma vez ali consagrados e ofertados, a nossa oferta finalmente feita, podemos partilhar desse pão, dessa mesa, né? Não, a gente pode ficar até um pouco mais aqui, só tem que sair da igreja, mas aqui a gente pode ficar até acabar ali, eu acho. Avisa a Cássia, então. Avisa a Cássia. Mas estamos quase lá, né? Porque vocês conhecem como é que a missa funciona. Então, Pai Nosso, né? Então, agora com Jesus presente ali, nós podemos juntos proclamar, chamar Deus de Pai, né? Como Ele nos ensinou. Então, o sacerdote profere o convite, todos os fiéis recitam... Eu estava antes. Estava lendo lá. Todos os fiéis recitam a oração com o sacerdote e o sacerdote acrescenta sozinho o embolismo que o povo encerra com a doxologia. Então tem mais uma doxologia. Doxologia significa glorificação a Deus, né? Então a gente faz a grande doxologia final da oração eucarística, que é por Cristo, com Cristo e em Cristo, né? Mas aí aqui a gente novamente glorifica a Deus.
Então, no final do Pai Nosso, que não termina com o amém, né? A única vez que a gente reza o Pai Nosso sem falar o amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança aguardamos a vinda do Cristo Salvador. E aí nós falamos a doxologia. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Não, falando aí não. E daí, porque aí ele vai entrar justamente na oração pela paz, né? Aí ele vai, Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Então, e aí ele nos, né, pede a paz para Deus e distribui essa paz. Né? Então é o momento da gente fazer o cumprimento da paz, que como a Lu colocou, no Brasil antes a gente saía do lugar, ia para lá, cumprimentava tudo. Hoje, qual a relação da hora do Pai Nosso levantar as mãos ou não? Na verdade, falam que o gesto de levantar as mãos é um gesto muito antigo e piedoso que pode ser feito sem problema nenhum. Aqui, por exemplo, na Inglaterra não se tem esse costume, então eles praticamente não levantam. O gesto de dar as mãos já é uma coisa que a gente meio que colocou, entendeu? Então, mas o de levantar as mãos é um gesto piedoso que já existe faz muito tempo na hora do Pai Nosso, né, Lu? As pessoas não falam, até falaram bem, até o Padre Paulo falou que acha bonito até, porque virou uma tradição antiga. Assim. Continuando, né, então damos a paz, entramos no Cordeiro, né, então essa oração que às vezes é rezada e às vezes cantada, pode ser cantada também, né, mas acontece algo bem importante nesse momento, que é justamente a fração do pão, né? Então, nesse momento, o padre quebra a hóstia e aí ele faz uma coisa a mais, que é ele pega um pedacinho dessa hóstia e coloca no cálice, ali mostrando a união de corpo e sangue de Cristo também, né? Mas é importante a fração do pão. Esse gesto é muito importante. É só a gente lembrar de Emaús, por exemplo, que é o momento em que Jesus partiu o pão, é quando eles reconheceram Jesus. Então, quando eles realmente viram ali está Jesus. Até então, eles estavam lá com o coração aquecido, mas não conseguiram enxergar. Então, esse gesto é bastante importante. E aí, então, rezamos o Cordeiro, que é uma oração que pode ser até repetida algumas vezes. Normalmente, a gente reza só uma vez. E é um momento, que o padre reza algumas orações ali, Então, esta união do corpo e do sangue de Jesus e o Cristo e Senhor nosso que vamos receber nos faça participar da vida eterna. Senhor Jesus Cristo, o vosso corpo e o vosso sangue, que vou receber, não se tornem causa de juízo e condenação, mas por vossa bondade sejam proteção e remédio para a minha vida. Então, são orações que o padre realiza ali naquele momento em que ele está partindo o pão. E aí ele apresenta: felizes os convidados para a ceia do Senhor. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz quem nele encontra seu refúgio. A gente tem cantado só nas solenidades, mas deveria cantar mais. Aqui a gente meio que pensa, para separar, por exemplo, o tempo comum de um dia de solene, a gente meio que começou a rezar, mas poderia cantar, assim. Então agora é o momento da nossa ceia, com o Senhor. Então é por esse gesto que os discípulos o reconhecerão depois da sua ressurreição. E é com essa expressão que os primeiros cristãos designarão suas assembleias eucarísticas, como a gente viu lá, era conhecido como a fração do pão. Querem com isso significar que todos os que comem do único pão partido, Cristo, entram em comunhão com Ele e formam um só corpo nele. Então, é o alimento que ali nós pedimos, primeiro que nós façamos parte como corpo único de Cristo, cabeça, mas também é aquilo que vai nos fortalecer para que nós permaneçamos ligados a esse corpo. Aí, coloquei aqui um pouquinho sobre as formas de comungar, que segundo o missal, Então, como a gente já comentou um pouco, pode-se comungar ou ajoelhado ou de pé, E se for comungar de pé, é aconselhado que se faça uma reverência
quando se aproxima ali de Jesus, né? Então, se for comungado sob uma espécie, na boca ou nas mãos, e sob 2 espécies, ou o padre ou o ministro mergulha a hóstia e coloca na boca, ou a pessoa comunga a hóstia e depois bebe do cálice, tá certo? Então, essas são as formas colocadas no missal. Então é só o padre ou o ministro que mergulha a hóstia, não a pessoa. Essa não a a gente pessoa. não faz aqui. Não, ela quer levar. Não, mas não, eu digo, a gente não faz a que o padre, ao que acerta, né? A gente não faz a que o padre ou o ministro molha e dá na boca, faz da pessoa. Mas beber aí também não tá errado. Né? Não, Pode beber beber. sim. Beber tá Comer certo. e beber sim. Não pode. Comer. Molhar. Mas do jeito que a gente faz, tem isso. Vai lá com o ministro. Não é prescrito assim. O missal diz que deveria ser. E ela não deve carregar Não, padre. Chegou. Bem na hora. Padre do céu, estamos atrasados. Mas não vamos dar polêmica. Pula. Marcelo, segue então. Segue. Na verdade, acho que agora praticamente. Daí, então, depois da nossa comunhão, nós temos a oração após a comunhão. Que bom que o senhor chegou. A gente colocou aí, para quem quiser, tiver interesse, né? Quem não conhece, a oração de comunhão espiritual de Santo Afonso Maria de Ligório. Então, mesmo não pode se você comungar, né? não pode comungar, seja por qual motivo for, você é casado com alguém, mas não na igreja, essas coisas assim, enfim. Seja qual for o motivo, você ainda pode chegar lá, o padre vai dar a bênção, né? Mas você pode, no seu lugar, depois fazer essa oração de comunhão espiritual, né? Então... Pode. Tá certo. Por causa dos cantos. Essa oração que a gente fazia na pandemia? Essa aí mesmo. Podia colocar para quem não conhece. Será que eu sou a única lá? Não, ixi. Claro que não. Pode colocar nos avisos para as pessoas. O padre sempre faz assim, que eu acho que é bem importante, um momento de silêncio, né? Porque às vezes a gente tem essa ânsia de ter um canto, depois né? E assim, a gente tenta ter não um canto de... Poderia ter um canto de pós-comunhão, mas eu acho que o silêncio tem que ter lugar. E o padre, eu acho que nos catequizou muito bem em relação a isso. Então, às vezes a gente canta, não uma música, a gente canta 2 porque é muita gente na igreja, então acaba uma música não dando, mas a gente sempre tenta, quando o padre está terminando ali, de fazer a purificação do sujar. O padre está fazendo certo. Tá fazendo certo. Cláudio, você não quer fazer a sua colocação? Você não quer falar do que você falou? Você queria falar do comungar? Eu preciso fazer uma correção sobre uma informação errada que eu dei na palestra sobre a Quem que tá? Quaresma. Era a respeito de, obviamente, preocupado com o respeito que a gente não está dando devidamente à comunhão, né? Eu me excedi um pouco ali no como a gente talvez, né, deveria se comportar após a comunhão. Evitar molhar igual um Doritos, né? Esse tipo de coisa está errado. Cai no chão quase que diariamente o sangue de Cristo. Como eu disse no começo, as toalhas do altar, elas têm um propósito lá, para não cair na pedra, porque fica difícil separar da pedra, você imagina do chão, né? Então a gente tem que ter todo esse cuidado. Então por isso que é errado o missal determina que a gente comungue na frente do padre sem carregar a hóstia para lugar nenhum. Depois bebe o cálice. Então se for em 2 espécies, deveria ser feito dessa forma. E a minha sugestão, né, foi que a gente ali tivesse, depois da comunhão, em vez de ficar sentando e batendo papo e ficar prestando atenção nos outros, que a gente ajoelhasse ali e fizesse um momento de reflexão enquanto a gente está com o Senhor, com o corpo de Cristo dentro da gente. Ali eu disse que lá no encontro, você disse. No encontro, você disse. No encontro. Eu disse que a gente, naquele momento, Deus dentro da gente,
a gente ia aproveitar aquilo ali, porque, como todos os sacramentos, é um jeito da gente encostar no Cristo, é um contato físico, né, que ele deixou aqui pra gente poder encostar. Então ali é o corpo de Cristo dentro da gente. Que ocasião melhor de, vamos dizer assim, na minha ideia rápida e momentânea ali, do que esse corpo sendo digerido, quebrado em partículas e correndo no nosso rede sanguínea e atingindo pontos, por exemplo, no caroço, no osso. Filosoficamente, biologicamente, quimicamente, isso está errado. Então, o que eu falei não está correto. O corpo de Cristo ele só está presente enquanto os acidentes, como Aristóteles e São Tomás de Aquino se referem a matéria. A matéria, né? Os acidentes é a forma do pão, é o cheiro do pão, é a cor do pão. Então, enquanto tem aquele formato e aquela integridade, o Cristo está lá. A partir do momento que aquilo se dilui e já chega até vamos dizer assim, até uma partícula microscópica de pão ainda é Cristo. A partir do momento que você tem uma quebra de molécula, que ela começa a ser digerido no estômago, aí já não é mais. Essa é a base que, por exemplo, pão, a hóstia embolora. Se a hóstia embolorar no sacrário, o padre vai ter que diluir em água, não é? Para poder se desfazer daquela hóstia embolorada. Está correto, padre? Sim, pode ser também queimada. Queimada. Então, a queima ou a diluição, ela vai, vamos dizer assim, desfazer as ligações das partículas que caracterizam o pão como substância. Não é mais pão, quebrou, em fermento, água, farinha, já não é mais. Então era só essa correção que eu precisava fazer. Então ali ou ela vai se diluir na boca, dependendo de quanto tempo você ficar com ela, ou no estômago, mas do estômago não vai passar. Então, infelizmente, não vai chegar na corrente sanguínea, mas... Vamos terminar então, Marcelo? Fisicamente não vai, só mas... a oração depois da comunhão e o final. Pode ir. Aí então, após a comunhão, nós temos essa oração, né? O padre deixa um espaço, um tempo para que nós possamos justamente fazer isso que o Cláudio falou, né? Estarmos ali na presença de Cristo por um tempo em silêncio. O padre valoriza isso, a nossa equipe de música respeita isso. Eles às vezes tocam uma música de pós-comunhão, mas param e esse tempo está lá para nós, né? Então que nós possamos aproveitar. E aí então depois temos a oração após a comunhão, que vai justamente, né, nós como corpo de Cristo nos preparar, né, completar essa nossa oração de ação de graças e encerrar o rito da comunhão, para que nós possamos colher os frutos daquele mistério que nós acabamos de celebrar. Né? Então que nós permaneçamos como corpo de Cristo, que nós permaneçamos unidos a Ele, dentro do seu corpo que é a igreja, né? Que nós possamos também partilhar não só agora do encontro com Cristo, mas do encontro com o outro, né? Que também é corpo de Cristo. Então é tudo isso ali naquela oração. E aí nós passamos para os ritos finais, que na verdade são bastante curtos, envolvem simplesmente... Quando a secretária não fala. Os recados são um pouco de... Os recados... E envolve, por exemplo, alguma saudação que o padre faça, né? Também, e aí os avisos podem ser feitos também nesse momento. E aí depois a bênção final e a despedida, que é justamente aquele momento que a gente já comentou também, né? Depois de recebermos a bênção. Agora a missa acabou, então vamos para a missão, né? Agora é a missão que fica dali para fora, como a gente rezou no começo, né? Que nós possamos ser sacrários, vivos, né? Entregando amor por aí.
É isso? A Lu tinha mais uma coisa para falar? Não, para acabar, para encerrar. Não, então eu sugiro... Deixa eu só ler essa coisa, depois o padre vai encerrar com chave de ouro, mas só porque acho que assim, a coisa mais importante, né, eu vou trazer aqui o documento que o padre já deve, né, deve também admirar muito, Desidério Desiderável do Papa Francisco, que fala desse privilégio que nós temos de celebrar a Eucaristia. Desidério Desiderável, desejei ardentemente. Jesus desejou ardentemente começa a ser conosco. Ele quis isso. Então, tenho desejado ardentemente comer esta Páscoa antes de padecer, né? Então, ele instituiu, ele nos quer. E aqui, de Apocalipse, seu desejo infinito de restabelecer aquela comunhão conosco, que foi e continua a ser o seu projeto original, não será satisfeito até que todo homem, de toda tribo, língua, povo e nação, tenha comido o seu corpo e bebido o seu sangue. Portanto, essa mesma ceia estará presente na celebração Eucaristia até a sua volta. Então, cada missa, Jesus encarna, morre, ressuscita, sobe ao céu. É nos salvar, eterno, né? Então a missa é tudo isso. Desejemos estar lá. O Papa diz, o conteúdo do pão partido é a cruz de Cristo. O seu sacrifício em amorosa obediência ao Pai. É o único e verdadeiro ato de adoração. E para acabar, nós que hoje conversamos de tudo, falamos de assunto polêmico e tudo, mas o mais importante é o amor nosso pela missa. E a gente vê isso em cada um aqui, né? Então, assim, ó, a palavra do Papa encerrando porque eu acho que o Papa, ele quis assim, ó, somos católicos, irmãos, vamos parar de brigar e vamos amar Jesus Eucarístico de verdade? Então, olha o último parágrafo. Abandonemos as polêmicas para ouvirmos juntos o que o Espírito diz à Igreja. Mantenhamos a comunhão. Continuemos a nos maravilhar com a beleza da liturgia. A Páscoa nos foi dada. Preservemos o desejo contínuo que o Senhor continua a ter de poder comê-la conosco, sob o olhar de Maria e da Mãe Igreja. E São Francisco de Assis, olha, uma carta à ordem, né, dos padres, né, franciscanos. Deixem o homem inteiro tremer com medo, deixem o mundo inteiro tremer, e que o céu se regozije quando Cristo, o Filho do Deus vivo, jaz no altar nas mãos do sacerdote. Ó admirável celsitude e espantosa condescendência, ó sublime humildade, ó humildade e sublimidade, ó humilde sublimidade, que o Senhor do mundo universo, Deus e Filho de Deus, humilha-se a ponto de se esconder para a nossa salvação sob uma pequena forma de pão. Eis, irmãos, a humildade de Deus. Quem somos nós? Eis a humildade de Deus e derrame os vossos corações diante dele. Humilhai-vos também, para que sejais exaltados por ele. Em conclusão, não retenho nada de vós mesmos, para aquele que se dá por inteiro por vós, por nós, possa nos receber inteiros também, né? Então, é isso, gente. Muito obrigada. Foi muito... Não, padre vem. Padre vem. Apresente o padre aí. Ai de quem não for à missa. Brincadeira. Não, mas, gente, desculpa, a gente queria mesmo ter feito aquele momento da gente conversar um pouco mais. Acho que isso vai ficar para um próximo, que vai ter que ser logo, né, pra gente não perder a... Pode ser, podemos fazer o próximo só de polêmica, talvez até né, falando um pouco sobre as melhores práticas para os leitores e tal, que a gente acabou não falando, mas o que a gente queria passar era isso, assim, o que é essa celebração que a gente faz, essa celebração que nós fazemos juntos, né? Então, todos nós, assim, com os nossos problemas, com as nossas questões, estamos lá e juntos, como igreja, podemos fazer um sacrifício agradável a Deus, verdadeiramente, e nos juntar àquele sacrifício do Calvário que nós vivemos todas as missas, né? Então, esperamos todos agora lá na nossa missa. Então, gente, olha, só complementando, para com a Jéssica,
Jess aqui. O que nós vimos, o crescimento que nós estamos tendo em todos esses anos, com cursos, ou mesmo em conversa, e mesmo, né, em momentos assim, é muito lindo. Porque praticamente nós estamos aprendemos com o Padre Hélio, aprendemos um com o outro, as formações todas. E nós temos, assim, a nossa comunidade tem crescido e tem evoluído muito. Procurar seguir assim, as normas da igreja, tudo em unidade. É uma coisa que as polêmicas, como a gente fala assim, é tão mínima que não é nem polêmica, né? Que não perturba a unidade da nossa comunidade, da nossa igreja. Sim. E eu acho assim que, eu ia falar para você no final, enfim, né? Mas eu acho assim que esse é um tema muito profundo, né? Vocês falaram muita coisa importante e a gente ficou com muitas dúvidas, né? Mas também eu fiquei muito preenchida de muita coisa, sabe, emocionante. E eu agradeço muito a você fazer isso, né? Porque é muito satisfatório, sabe? A gente precisa de saber, conhecer profundamente todas as coisas que envolvem a missa, né? Que Jesus é um meio disso, né? Mas eu também acho que a gente precisa mais. Sim, verdade. Hoje foi tudo, vocês pediram o melhor para fazer tudo resumido. Mas tem que aprofundar. Fazer tipo um rito, um só do rito da parte iniciais, depois Acho que Eu acho assim que nós deveríamos, vocês, não, todo mundo que participar, organizar uma coisa muito mais longa, tipo assim, para profundizar e para nós ter um dia, umas horas para dar nossas dúvidas, né? Nossas dúvidas. Porque a dona Vera fala, com nossas dúvidas a gente também cresce. É claro. A gente ouve o outro e tá, sabe, a visão dela é diferente da minha, então quando eu ouço a visão dela, eu penso, nossa, eu não tinha pensado nisso. E assim a gente vai se unindo como irmãos. Mas, e aí a gente ia fazer isso com vocês agora. Ia fazer uma assembleia, cada um, para fazer essas discussões. Só que não deu tempo. É por isso que eu falo que Lá no discurso. eu gostaria continuar. Era previsto. Diferente, mas eu gostaria de continuar de muitos, né? Parte 2. De fazer depois uma coisa mais longa, sabe? Mais profunda. E assim a gente poder ter a oportunidade de compartilhar as dúvidas de tudo. Sim. Maravilhoso. Que bom, obrigada. Eu escrevi toda a minha. Eu não falei nenhuma dúvida, mas eu escrevi muita coisa e vou passar para vocês. Sim. Mas agradeço o que vocês fizeram hoje, na verdade foi para mim muito bom. Obrigada. E eu convido isso, né? Nós poder fazer uma coisa mais longa, mais profunda. Mais profunda. Obrigada a vocês pelo entendimento de que a gente não consegue realmente cobrir tudo e falar de tudo, né? Acho que podia ser muitas horas mesmo. Isso é bom porque assim, Padre? a gente está levando a nossa missão qualquer. Não é? A partir do momento que a gente aprende a conversar, a saber qual que é o caminho melhor, Só me diga, a minha tá falando. Bem celebrar. É isso que a gente está fazendo, né? Obrigada por vocês nos ensinarem, né? A gente queria aprender juntos, né? A gente aprende juntos. Obrigado. Obrigado. O padre estuda 5, 6 anos no seminário. Sai com dúvida do seminário? Agora não. Ou não é, padre? Foram 5 anos, padre? 6 anos. Mais de 6 anos. Vocês sabem quantos milhões de livros estão escritos nos séculos sobre a missa? Quantos, padre? Milhões. Milhões, sim. O Chico Padre falou, você sabe quantos milhões? Podem pensar que uma tarde podem ouvir o mistério da missa. E se nós vamos a ler particularmente os místicos, algumas místicas que tiveram uma experiência também física, não? De Jesus, do sacrifício, é uma coisa inimaginável o que é a missa. Por isso que agradecemos, mas precisamos sempre de novo de aprofundar, porque o mistério da missa é inexaurível.
e nessa religião. Como é Jesus, quantos livros nós temos sobre Jesus? Se falamos dele, podemos ler tudo o que queremos, mas é importante ter a capacidade, não? De aprofundar essas coisas e viver. Porque a missa, como está falando aqui, ite missa est, é traduzido, no italiano é a missa é acabada. Não dá essa tradução, porque ite missa est, agora é a missa. Porque se você vai dizer a missa é acabada, eu não vou utilizar essa expressão, porque está algumas vezes escrita, eu vou mudar. Porque para a missa agora. Não, a missa continua. Como eu vi agora, não? A missa é encontro com Cristo. Mas Cristo é presente na palavra, é presente no nosso próximo, é presente na natureza. Nós podemos, em verdade, conhecer Jesus, encontrar Jesus em muitos lugares. O juízo final, você sabe, como Jesus falou, você me encontrou, me amou, não me amou. Quando? Quando? Eu nunca encontrei Jesus, e não, ele fala, todas as vezes que você fez isso, ou não fiz isso ao meu irmão, e a mim. Isso será a nossa danação eterna, a infelicidade total, porque o inferno não é queimar, está falando, mas o inferno é ser contra Deus, saber que Deus é a nossa consolação, e nós somos contra Deus, e Deus não pode fazer nada para nós. Nós somos feitos para ter boas relações com os outros, também com dificuldade, mas nós somos felizes quando encontramos amigos, pessoas que nos ajudam, que nós podemos ajudar. O inferno será uma realidade de ódio total, contra os outros e os outros contra nós. Uma vida impossível, a infelicidade total. E Deus não pode fazer nada, porque você lembra o Lázaro, não? Quando fala, envia Lázaro que a água para mim, porque um dedo da água, não? Para mim. Não posso fazer nada, porque você não fez isso ao seu irmão. E o paraíso será a felicidade suprema, grande, porque podemos ver Deus e perceber o amor dele todas as vezes que ele nos amou. Por isso que a eternidade não pode ser uma realidade que não dá alegria, porque é Deus que é a fonte da nossa alegria. E amar os outros, ver quantas vezes que os outros nos amaram e não temos percebido. Vamos, desculpa, porque você me amou e não percebi. E todas as vezes que nós temos amado os outros, e as outras pessoas falam, você foi muito bom comigo. Uma felicidade eterna. Isso é o paraíso. Não é que uma pessoa diz que eu posso fazer todo o tempo com Deus aí a olhar. E você vai descobrir quem é Deus. Deus é infinito. Não temos a maneira de conhecer totalmente. A eternidade é descobrir quem é Deus. Como Deus ama. Como Deus nos amou. Como Deus preparou a nossa vida com antepassados. E como nós deixamos o mundo para os outros. Será uma maravilha total. Uma fonte de alegria. E a missa é uma antecipação de tudo isso. Por isso, quando a pessoa compreende a missa, não pode deixar. Compreendi a missa, agora vou pular. Okay. Não posso, porque é um presente
grande de Deus, como posso deixar? Preciso de agradecer totalmente, dia a dia, todas as missas, agradecer a Deus, que me amou, me amará e me está amando nesse momento. Receber Jesus, ser digno de receber. Não sou digno, mas você me ama, eu aceito o seu amor. E aceito que você me oferece aos outros como realidade de você. Você entra em mim, eu encontro você nos outros. É usado. A missa é uma coisa explosiva. Grande, grande, grande. E Deus aceita de ficar conosco, a nossa comunidade, com cada um de nós. É Ele que se digna de viver conosco. É fundamental essa percepção do amor de Deus. Quanto mais eu percebo a minha indignidade, tudo mais eu percebo o amor dele. O amor dele. Porque eu não sou digno. Mas ele gosta de mim. Como falaram aí, não? Desejei ardentemente comer essa Páscoa. Se você vai ler o capítulo 12 e 13 de João, fala disso. Vai introduzir a última ceia com esse desejo. Desejei ardentemente de comer essa Páscoa com você. É o coração de Deus que fala conosco. Amém. Ok, obrigado a vocês. A bênção final, o senhor vai dar uma bênção para nós, né? A bênção na missa. Mas é uma bênção aqui, ele pode fazer, não pode? Então, ótimo. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos a celebrar a missa. Obrigado. Obrigado, Pai. Gravamos. Você depois vai postar. Pretendo postar. Acho que deu certo. Muito bem. Esqueci algumas coisas, mas depois a gente... Não, tava ótimo. As polêmicas é que nós vamos ter que... Não tem jeito.